Olá, amigos da Rizomed Conecta. Eu sou Alexandre Martinelli, fundador e CEO da Rizomed. Aqui nós falamos de pessoas, de carreira, de empreendedorismo, de histórias que conectam. Minha convidada de hoje, ela é cirurgiã dentista, formada pela Universidade de São Paulo, a USP. Ela já formada há 32 anos. 30 anos. 30 anos. Ela fez carreira na Prefeitura Municipal de Barueri, concursada há 25 anos atuando. Ela é empreendedora, tem um consultório próprio e também é mãe da Ana Clara e da Ana Carolina. E também é minha mulher. Muito bem-vinda ao Rizomed Conecta, doutora Ana Paula Martinelli. Obrigada. Hoje ela mantém ainda o trabalho como cirurgiã dentista na prefeitura, mantém a clínica dela ainda e ocupa o cargo de vice-presidente da Rizomed. E é responsável direta pela gestão de nossas clínicas próprias. Isso. E aí, conta um pouquinho pra gente. Como é que você equilibra todos esses pratos ao mesmo tempo? Olá, pessoal. Confesso que não é uma tarefa muito fácil. É uma tarefa que exige extremo controle de todos os aspectos da vida. Porque todos eles precisam acontecer ao mesmo tempo. Família, carreira pública, o consultório, são as clínicas, é a vida corporativa, e além disso tem família, tem amigos, tem espiritualidade, a religião. Nós somos católicos e sempre frequentei a igreja de uma maneira forte. E ultimamente, para minha felicidade, você tem vindo comigo, então nós frequentamos a missa, que também é um ponto muito importante da nossa vida. Sim. E tem nos trazido um equilíbrio emocional muito grande frequentar semanalmente as missas. Sim. Então, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que toda mulher, todo ser humano consegue equilibrar todos os aspectos da vida. É uma questão de começar a fazer, colocar sua cara à tapa. De não pensar duas vezes, porque quem pensa não casa. Sem dúvida. E nem tem filho. E nem tem filho. Caso compre uma bicicleta, Isso. né? É mais barato. Você pensa, né? Mas você não tem muita ideia do que vai acontecer. Mas o importante Não, você nunca tem. Você nunca faz ideia do que vai ser sua vida de casado depois que você tem filho. E aí eles crescem e a brincadeira só fica mais cara e só fica mais difícil. Então, mas vambora, força na peruca e um dia de cada vez e muita fé. Eu me considero uma pessoa religiosa, mas eu sempre peço a Deus que me fortaleça na fé, porque para mim é o ponto mais decisivo da minha caminhada, é ter fé. E eu peço para que Deus nunca me permita falhar na fé. Então é isso. E aí, vamos embora. Você, em algum momento da carreira, pensou em desistir da odontologia? Fazer alguma coisa diferente? Nunca. Na verdade, Você sempre teve certeza, né? Sempre. Da odontologia. Eu nunca pensei em fazer outra coisa da minha vida que não fosse a odontologia. Nunca, nem passou pela minha cabeça. Tanto é que quando eu fui prestar vestibular, eu prestei 4 faculdades, 3 delas odontologia e uma medicina, que foi para fazer a vontade do meu pai. Mas você entrou, né? Entrei. Você entrou na medicina. Entrei.
E fiz odonto, que E fez odonto, que era o seu que propósito. foi a minha opção, exatamente. E por coincidência, casei com você, dentista. Você queria ter odontologia mesmo, né? Sim. E você lembra que antes da gente casar, eu fui credenciada à RM. Foi. Fui credenciada e nunca atendi A gente um nem se só conhecia, né? paciente. E a gente nem se conhecia. É, E quem foi me credenciar lá no meu consultório foi o Marcelo. foi o Marcelo. E eu tenho esse documento, o contrato de credenciamento até hoje. Muito legal, Para né? você ver como são as coincidências da vida. Pois é. Mas hoje, já se passaram aí muitos anos, né? E você vem atuando de forma muito importante e decisiva na operadora, na Rizomed, como vice-presidente ao meu lado, tomando todas as principais decisões. E isso não tem nada a ver com a odontologia, aquele conhecimento técnico Sim. que nós aprendemos lá na faculdade. Isso. E como que você se vê e criou essa vontade de atuar nessa área administrativa, de gestão? Olha, eu fiz uma faculdade extremamente científica, né, com uma carreira acadêmica muito forte, que foi a FUSP. Quando eu saí da faculdade, era até que um tabu e um pecado você atender um paciente para você ganhar dinheiro. Porque você precisava atender o paciente pela ciência, pelo bem-estar e por tudo isso. E eu nunca me encontrei muito nesse cenário científico e tudo isso. E aí eu resolvi abrir meu próprio consultório e no início de carreira, sem uma bagagem antecessora, sem pai nem mãe dentista, e eu me vi obrigada a aceitar vários convênios, e aí que foi quando eu fui credenciada à RM, tá? Você decidiu empreender, abriu o seu consultório. Isso. E aí nós nos conhecemos. E você não fez FUSP. Você Não. fez outra faculdade. Sim. Que não era um tabu fazer a profissão por dinheiro. Mas eu tinha meu pai também, né? Você tinha seu pai, já era você dentista. tinha aí uma história, uma bagagem, né, com você. E aí eu fui aprendendo e eu fui enxergando que realmente não era vergonhoso você exercer sua profissão para você ganhar dinheiro. E eu tomei gosto por isso. Então, hoje, se você me perguntar o que você faz melhor do que atender um paciente no mocho, eu vou te falar, o que eu faço de melhor é comandar a equipe. Porque eu tomei gosto pela liderança, por formar equipe, por inspirar a equipe. E hoje, nas clínicas, eu tenho uma equipe de mais de 20 dentistas terceirizados. Eu tenho uma equipe de quase 15 funcionários CLT e todos com o meu comando direto. E então, neste momento, eu não exerço odontologia. Sim. Eu exerço a liderança, o empreendedorismo. E eu te falo que eu vejo que hoje isso é o que eu faço de melhor. E como que você vê o equilíbrio ao exercer a liderança? Porque nós já temos uma certa estrada, né, de tempo, de carreira. A gente vem de uma época onde a liderança era, os exemplos que nós tivemos lá de trás, era comando e controle, e hoje a gente está no propósito, né? Contexto e propósito. Sim. E nós temos que lidar com
uma maioria hoje de pessoas das novas gerações. Sim. E como é que você equilibra esse contexto das duas vertentes? Primeiro que eu mordo muito a minha língua. Porque se eu for falar tudo o que eu quero, sou presa por assassinato em primeiro grau. Então, eu tenho que ter um autocontrole muito grande para lidar com algumas situações. Porque algumas pessoas, e ainda mais essa nova geração que vem vindo por aí, e eles têm um desprendimento da situação que é irritante, não é invejável. Porque se algo lhe incomoda, ele não pensa duas vezes antes de abandonar o barco. E isso, para mim, é uma falta de comprometimento, é uma falta de respeito, é uma falta de profissionalismo. Mas vamos tentar entender o porquê que essas gerações acabam tendo esse tipo de comportamento. Será que é porque falta de um conceito de propósito na vida, de entender para onde elas querem ir, o que elas querem para a própria vida? Falta não entendimento, clareza para as pessoas, porque essas novas gerações, elas realmente têm um comportamento diferente. Está muito ligado à mentalidade que está aí posta hoje por causa da internet e tudo mais, os novos meios de comunicação. Mas eu acho que a pessoa não tem a clareza do que ela precisa, do que ela quer, não é do que precisa, do que ela quer para ela mesma. E aí, mas ela precisa ter um recurso financeiro para poder viver, e ela muitas vezes não encontra no mercado de trabalho aquele nicho que ela imagina, que ela, eu não sei, como é que você possa falar sobre isso? Eu te digo uma coisa, Alexandre, a experiência que eu tive em todos esses anos à frente das clínicas, e que passaram aí alguns funcionários, que alguns deixaram a porta aberta, estarão sempre aberta, se for o caso, e outros fizeram questão de deixar a porta bem trancada. E pela amostragem que eu tenho e por tudo que eu vivi lá dentro, o que eu vi foi o seguinte: esse desprendimento, essa falta de comprometimento dessa geração, ela está diretamente ligada a um conforto financeiro vindo da família. Porque quem precisava, trabalhou. Quem precisava estava no seu posto de trabalho diariamente, cumprindo sua função e cumprindo sua carga, sua jornada de trabalho. Porque não tinha pai e mãe que sustentasse. Sim. Quem tinha uma família que oferecesse um certo conforto, e quem não tinha um perfil mais ambicioso de crescimento profissional, de crescimento pessoal, abandonou o barco, porque não aguentou a pressão. O mercado de trabalho não engole desaforo. Sim, entendo. Isso. Então, quem não aguentou a pressão por ter um conforto financeiro vindo já da família, abandonou o barco. Então, é o tipo de pessoa, é o tipo de funcionário que procura um propósito, um algo a mais, porque a necessidade básica dele já está suprida pela família. Então, mas é que, veja, existe um conflito que
porque eu vejo de uma maneira muito nítida isso. A gente evoluiu como sociedade de uma maneira muito intensa. Essas novas gerações têm uma maneira de pensar e de enxergar a vida muito diferente. E eu acho que isso impacta muito nas questões psicossociais que a gente vê hoje, as dificuldades de problemas, né, mentais mesmo. Por conta dessa dificuldade de se encontrar. As pessoas estão um pouco perdidas, porque a escola não evoluiu. Então nós precisamos hoje de novas habilidades, uma mentalidade, relacionamento humano, entender, buscar, saber procurar aquilo onde a gente realmente se encaixa para poder trabalhar com propósito, com vontade, porque aí você pode se dedicar a mais, daquele a mais que as empresas precisam. E as pessoas acabam indo só por conta da questão financeira, quando realmente precisa, mas não conseguiram se encaixar ali, porque nem sabe como se encaixar, porque ninguém ensinou isso para elas. E as empresas não precisariam ter um braço educacional para tentar criar essa mentalidade dentro das suas próprias empresas, para que essas pessoas fiquem e se encaixem no contexto? Então, agora me responda você, Alexandre. Agora eu vou te devolver essa pergunta. Vamos lá. Você já explanou toda a sua ideia. Como a Rizomed pode contribuir com este bem-estar psicossocial de uma empresa? Então, eu enxergo, primeiro que assim, as questões básicas precisam estar supridas. A gente fala aqui, né, o serviço que a gente se propôs a entregar para a sociedade seria assim a base disso. Você dá condições mínimas de trabalho, onde você vai respeitar as questões da legislação, que não tem jeito, você está num país que tem suas regras e você precisa respeitar o horário de trabalho, as condições ergonômicas dentro da empresa, para que a pessoa possa trabalhar de uma maneira adequada, e benefícios corporativos que complementem o salário. De novo, o Brasil é um país com uma alta carga tributária, com leis extremamente abrangentes, que exigem demais das empresas. Tá, mas como que a Rizomed pode contribuir para esse bem-estar do funcionário que está procurando o algo a mais? Então, estou chegando lá. Eu preciso tomar cuidado porque, né, aqui a relação marido-mulher e enquanto estamos no trabalho, eu que sou o CEO, ela é a vice-presidente, mas daqui a pouco a gente vai para casa e a gente inverte os papéis. E eu preciso estar bem aqui e lá. Então eu estou tentando desenvolver o raciocínio. Tá? A gente está num país onde é difícil você, como empresário, principalmente pequenas e médias empresas, conseguir entregar na mão do colaborador um salário que supra todas as necessidades. Porque você tem uma alta carga tributária, você tem custos trabalhistas cada vez maiores, exigências trabalhistas cada vez maiores, a folha de salário ela realmente pesa demais e uma pequena parte vai para o colaborador efetivamente, né, em moeda viva. E aí a empresa, só que ela precisa engajar as pessoas, ela precisa para sobreviver, para progredir, não digo nem só para sobreviver, mas para avançar e atingir os objetivos propostos pela empresa, de crescimento, de sonhos e tudo mais, são as pessoas. Todas as empresas são feitas de pessoas. Mesa, cadeira, computador, isso daí, né, não é o que faz o negócio ir para frente, são as pessoas. Isso. Mas a gente tem que, como gestor, encaixar todos esses elementos. E ter um benefício como Rizomed é uma maneira de você entregar algo a mais.
você vai estar trazendo saúde para o colaborador de uma maneira diferente, disruptiva, através de uma conexão online. Você vai estar ali acesso a medicamentos de baixíssimo custo, tem um tratamento odontológico completo e agora com a parceria com um benefício de bem-estar, acesso à academia, acesso à nutrição, enfim, uma série de coisas que vão trazer essa questão de necessidades básicas, né? Entendi. Uma vez isso tudo posto, cabe aos gestores, e eu venho tentando desenvolver esse papel, de melhorar a mentalidade das pessoas. Trazer essas novas habilidades que todos nós precisamos para viver nesse novo contexto de mundo que nós estamos. Acreditar nas coisas, tentar buscar aquilo que realmente te faz bem, que te faz crescer, que te conecta com aquilo que você está fazendo no seu dia a dia. Ajudar as pessoas a se descobrirem. Bom, então você está me dizendo que a Rizomed veio para ajudar a empresa a engajar e reter aquele colaborador, aquele colaborador que está procurando algo a mais. É esse o objetivo da Rizomed? Também. Fazer parte desse contexto todo. Agora me diz uma coisa, Alexandre. Em que momento você teve a ideia de colocar uma telemedicina com o plano odontológico que já existia há 30 anos? Veja, a gente está sempre estudando o mercado e entendendo a evolução dos benefícios de saúde. Existe uma quantidade gigantesca. Hoje, a gente sabe que no Brasil existem 22 milhões de CNPJs. É um dos países que tem o maior número de empreendedores do mundo. Disso eu não sabia. Eu não tinha esse dado. São 22 milhões de CNPJs. E esses 22 milhões é formado por uma grande maioria esmagadora de pequenos e médios empreendedores. Sim. E que não tem recursos suficientes para poder pagar um plano de saúde tradicional. Plano de saúde que é caro. Exatamente. Essas pessoas estão totalmente à mercê do SUS. E aqui não vamos entrar em e eu trabalho no SUS e eu sei como é a agenda de uma UBS. Isso, dificuldade de acesso. Eu sei. E tudo mais. E nós estamos num município rico para o Brasil. Sim. Né? Então, você poder criar um benefício onde a pessoa possa ter acesso à saúde, às consultas, consulta com um médico clínico geral, um especialista para uma receita, tirar uma dúvida, resolver um problema de baixa complexidade, representa aproximadamente 80% dos problemas de saúde. Então, quando você vai lá numa recepção de um pronto-socorro, dos 100% que está lá daquelas pessoas esperando, 80% podia ter resolvido via telemedicina. Sim. E hoje na telemedicina, você resolve inúmeros problemas. Primeiro, o rápido atendimento. Em máximo 15 minutos, você fala com um enfermeiro, vai fazer a pré-triagem, e no máximo 2 horas você está falando com um clínico geral, e um clínico geral selecionado, que passou por uma triagem, passou por uma avaliação, para fazer parte de um quadro clínico de um serviço como esse. Tá. E sem falar na questão do conforto, de você poder fazer isso num ambiente da sua casa ou da própria empresa, num local reservado, com o seu próprio celular. Evita a questão do deslocamento, que é um outro problema grave aqui nos grandes centros. A gente está aqui na região metropolitana de São Paulo, e isso é um problema seríssimo, inclusive de custo. A pessoa pegar uma condução, a empresa paga a condução para a pessoa ir trabalhar. Sim. Mas ela não paga a condução para a pessoa ir no posto de saúde. Não, consulta médica não. E uma pessoa que não está se sentindo muito bem, normalmente ela precisa de um acompanhante. Sim.
Então, é um custo realmente elevado para a pessoa. E você poder oferecer um benefício como esse, por mais que você não tenha ali a internação, mas já é de grande valia para a pessoa. Você ajuda muito ela no dia a dia. Entendi. Agora, Alexandre, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Vocês viram como é que é trabalhar com a mulher, né? Ela já virou o jogo e quem está me entrevistando é ela. Mas vamos lá, tudo bem. Pode perguntar. Vai, vamos lá. Bom, você nunca trabalhou na iniciativa privada, no serviço público. Nós sabemos que você foi fazer odontologia muito por conta de um legado aí do seu pai, do Dr. Pedro, que era um dentista influente e muito bem conceituado. E você foi fazer odontologia por conta de um legado de admiração, pessoal, profissional e financeiro também. Sim. Mas em algum momento você não quis ser dentista. Você imaginava ser outra coisa. Você não queria, né? Você não queria ser dentista. Mas você foi ser dentista. Tá bom. Lá atrás, ainda na faculdade, você resolveu empreender, que seja numa iniciativa de planos odontológicos, que era um ambiente muito de fácil permeio para você, que você conhecia muito bem, mas você resolveu fundar uma empresa de plano odontológico, então você resolveu ser empreendedor. Sim. É isso. E ser empreendedor, ser CEO, hoje Risomed, antes ARM, não tem nada a ver com ser dentista. Sim. Qual dos dois papéis você se acha mais confortável? Olha, eu não sei se essa se eu tenho essa resposta, qual papel eu me sinto mais confortável. Eu não acho, eu entendi a pergunta e eu gostaria muito de poder responder. Realmente, eu quando era lá adolescente e estava na fase do vestibular, eu realmente não tive como você aquela visão da profissão. Uhum. Quero ser dentista. Uhum. Não, né? Você entrou em medicina e não quis seguir. Uhum. Foi fazer odontologia porque você tinha a clareza que você queria a odontologia. Uhum. Eu não tinha nada. Realmente, meu pai era um dentista bem sucedido, Uhum. bem sucedido tanto na questão empreendedora de clínica, ele veio do interior, ele foi a primeira geração na odontologia, ele se formou na USP em Ribeirão Preto, meu avô veio para São Paulo, não tinha nada, uma mão na frente e outra atrás, os filhos formados, e meu pai começou a se estabelecer, eles se estabeleceram ali na região do Ipiranga, aqui em São Paulo, e ele andando ali na Rua Vergueiro, acabou encontrando um consultório que tinha um dentista, que ele acabou fazendo amizade, começou a trabalhar para ele, por porcentagem, como que funciona a odontologia até hoje, e ele trabalhava muito bem, e aí a coisa foi andando, e no fim se tornaram sócios. Esse outro dentista também tinha uma veia muito empreendedora, e eles foram avançando, a história foi se juntando, casaram com duas irmãs, Sim. depois se tornaram sócios, além de sócios parentes, e aí a vida andou, progrediram bastante, construíram uma clínica grande, 10 consultórios, num conceito que até hoje ele é colocado como um modelo de sucesso para a odontologia como negócio, né? como clínica, Sim. como desenvolvimento.
E aí, eu vendo aquela questão toda, o meu pai tinha uma veia muito ligada para a parte política de associações de classe, Sim, né? sim. Dentro da profissão, dentro da própria... Ele sempre foi um líder nato. Isso, um líder nato dentro da própria odontologia, e ele se destacava muito nessa área também. E eu via aquele legado do meu pai com sucesso e tudo mais, e falei, pô, vou por aqui também. Né? Eu tinha 16 para 17 anos, eu cursei, eu entrei muito cedo, aquela história lá no passado, né, do prézinho e tal, que às vezes depende do dia que você faz aniversário, te adiantava um ano. Recém-completado 17 anos. Isso. Você se formou com 21. Exatamente. No dia da formatura eu tinha 20. Quando você se formou, você tinha 20 anos de idade. No dia da formatura eu tinha 20 anos de idade. Sim. Então, mas eu prestei a odontologia por causa disso. Sim. Mas logo depois você fundou uma empresa. Não, durante o curso. Isso. Durante o curso já tinha essa visão de ir para o lado empreendedor. Tudo bem. Em qual dos dois papéis você se sente mais confortável? Eu não tenho essa resposta. Não? Eu não tenho essa resposta. Tá, então eu vou mudar a pergunta. Quando você sai de casa, então você tem um dia que você é exclusivamente dentista e tem um dia que você permeia nos dois, você faz um período consultório, outro período empresa, e tem dias que você é exclusivamente CEO. Qual das três possibilidades, qual dos 3 momentos que você sai de casa mais feliz? Eu sei. Porque eu estou junto com você, eu vejo você sair. Mas veja, existe todo um contexto, né? Tem todo um contexto na história. São 33 anos de carreira. Você sabe que eu eu tirei a carteira de trabalho. Sim, você não tem. Você não tem a carteira de trabalho. Eu nunca vi minha carteira de trabalho. Você não tem. E eu nunca tirei nenhum ano sabático na vida. Eu trabalhei todos os anos da vida. Nem 30 dias de férias direto a gente sempre tirou. A gente já chegou perto, mas não completou os 30. Em julho do ano passado eu te dei o ultimato e a gente tirou 21. Isso. Foi o máximo que aconteceu. Não, na nossa lua de mel foram 28. Na nossa lua de mel 28 Isso. E em julho do ano passado, Isso. que a gente foi para a África com as nossas filhas, foram Isso. 21 dias. Então, mas vou responder. Então vamos lá. Vai. Eu não tinha realmente esse propósito da odontologia quando prestei vestibular. E durante a faculdade já tive esse insight empreendedor. Mas, ao longo dos anos, trabalhando junto com meu pai, estudando, me aperfeiçoando na odontologia, eu fui aprendendo a gostar bastante da profissão. E eu gosto muito da profissão. Eu me sinto um profissional extremamente bem-sucedido. Eu fiz diversos cursos profissionalizantes de especialização na área. Atuo numa das áreas mais complexas e difíceis. Sou referência para muitos colegas nessa área. E me sinto muito realizado profissionalmente como dentista. E ao longo a vida, né, vai trazendo desafios, né, para nós ao longo da carreira, ao longo da vida. Mas eu iniciei as duas carreiras de empreendedor e de profissional liberal, um dentista, praticamente juntas. Já saí da faculdade com colegas de sala para serem sócios e a gente começar ali os primeiros momentos da empresa. E quando a coisa estava começando a andar, já com um CNPJ já montado, a sociedade formada, o escritório montado, onde a gente iniciou lá no Tatuapé, a empresa já tinha ali seus 4, 5 anos já de existência, eu tive a infelicidade de perder meu pai.
né? Meu pai faleceu com a minha idade, com 55 anos, de forma súbita. Ele estava super bem de saúde, ele estava num momento de auge da carreira, ele era, na época, presidente da Federação Odontológica Latino-Americana Foi, da FOLA. estava numa viagem para Bolívia, num Isso. congresso importante, e a vida, o destino quis que ali as coisas se interrompessem. Foi. E isso deu uma guinada radical na minha vida, né? A empresa ainda era uma aposta, onde a gente vinha tentando desenvolver os processos, vinha ali tentando criar alguma receita e, em paralelo, trabalhando e ganhando meu dinheirinho do dia a dia para viver como dentista, né? E nós não éramos casados ainda, eu tenho um irmão que também não estava casado, a minha mãe não trabalhava, e o meu pai tinha uma boa qualidade, nos proporcionava uma ótima qualidade de vida. Mas ele era dentista, ele não tinha uma independência financeira, um recurso no banco, algo que pudesse bancar tudo aquilo, aquele mesmo padrão de vida, na ausência dele. Sim. E aí... Que é um erro da profissão. Sim, ok. Né? Isso não foi somente seu pai. Isso é um erro de gestão, 80% dos dentistas. Ok, não vamos entrar agora nesse quesito, né? Mas isso era o fato, era o momento. A gente morava numa casa ótima em São Paulo, a gente sempre teve uma casa muito boa também no litoral, no Guarujá, e tudo isso dependendo do dinheiro do dia a dia para ser bancado, né? E aí eu e o meu irmão tendo que seguir trabalhando na clínica, se dedicar de uma maneira muito mais intensa, e isso tirou o foco da empresa naquele momento. E aí, enfim, né, até a poeira baixar, as coisas se acomodarem, a vida foi andando mais um pouco, nos conhecemos, né, tomamos a decisão de casar, de criar a nossa vida, aí o custo aumentou, porque aí a gente criou a nossa casa, fomos viver a nossa vida, e aí levando as coisas em paralelo. E isso, de uma certa forma, atrasou bastante o desenvolvimento do meu lado empresarial. Uhum. Né? Teve muita resiliência ao longo dos anos, e de seguir, de não desistir, momentos difíceis de pensamento nesse sentido, de ter que muitas vezes aportar dinheiro no negócio para que ele pudesse seguir em frente, e os anos foram se passando, e a vida pessoal também andando e exigindo muita coisa da gente, e o dinheiro estava vindo da minha vida como dentista, né? Mas o propósito e o sonho do empreendedorismo nunca morreu, sempre esteve lá. Sim. E agora, depois de tantos anos, a certeza de que esse é o momento da carreira que eu pretendo desenvolver mais, está mais claro do que nunca. Uhum. Nós, como profissionais liberais da área da saúde, somos uma das áreas onde menos recebemos informações de gestão. Então, alguns desenvolvem isso de forma mais nata, tem uma veia mais empreendedora, como se diz por aí, né, mais comercial, e muitas vezes desenvolve mais rápido a área comercial. E a gente ficou muito preso em processos, que é muita característica nossa, é uma profissão técnica, e isso molda o pensamento, né? E uma operadora de planos de saúde, seja ela médica ou odontológica, tem grandes exigências de processos internos, acho que as indústrias também, de uma maneira geral, também deve ter, e a gente se prendeu muito nisso. Então, nós sempre fomos vistos como uma operadora de excelência na hora da entrega do produto, mas tivemos uma performance não tão na expectativa que gostaríamos na área comercial, porque não fomos muito para essa área comercial. E agora, nesse momento atual, né, onde a gente vem desenvolvendo mais
a mentalidade, dentro dos conceitos de gestão, onde eu consegui realmente dar foco para me aperfeiçoar mais como empreendedor, adquirindo mais essas habilidades, e entender melhor o meu papel como empreendedor e dando o meu direcionamento para marketing e vendas, e sair um pouco dos processos do dia a dia, que é um dos principais erros que muitas vezes se tem no empreendedorismo. Eu quero te perguntar uma coisa. Ao longo desses anos, você fez alguns cursos de gestão empresarial e também de gestão emocional, né? Que foi um curso que depois eu fiz também, o nível 1. Você passou pelo nível 1, foi para o nível 2 e continua num braço mais estendido aí do programa. E depois outros. Então, você vem procurando cursos de formação de gestão empresarial, de gestão emocional, de tudo isso. O que disso... O que desses cursos você consegue traduzir para o seu dia a dia prático na empresa e na família? Mentalidade. Fala um pouquinho mais. Como você se comporta frente às diversas situações de dificuldades. As suas crenças, no que você acredita, tudo isso molda a sua realidade. Então, aquela coisa de que a mente mente? Exatamente. Então, todo mundo tem o seu eu interior, né? Não sou psicólogo nem nada, que estou falando das coisas que eu aprendi, que eu escutei. Nós muitas vezes ficamos presos em crenças que são limitantes, de você acreditar que você pode, acreditar que você consegue. Me dá um exemplo palpável. Se sentir merecedor. Me dê um exemplo palpável dentro da empresa e dentro da nossa família de como esse controle da sua mentalidade proporcionou alguma situação específica. Você consegue me dar um exemplo prático disso? Isso traz essa questão da mentalidade, te ajuda a você ter um maior autoconhecimento. E o autoconhecimento contribui para você ter uma melhor gestão das suas emoções. E então, quando você começa a aprender a gerir melhor as suas emoções, e não ser tão impulsivo, em pensar melhor antes de dar uma resposta, tudo isso contribui demais para que você tenha uma harmonia no seu dia a dia. E você acreditar que as coisas são possíveis, que você pode chegar lá naquela coisa que você sonha e que você acredita que você quer chegar. Então, é simplesmente assim. Quando você acredita e tem a clareza do que você quer para você mesmo, tem que pensar, tem que parar um momento na vida e olhar para a sua rotina do seu dia a dia e escrever o que você quer. Né? E aí, porque tem muito a ver com a pergunta que você estava me fazendo, da odontologia e do empreendedorismo. Onde é que para onde que eu quero? A vida me colocou na odontologia, eu aprendi a gostar, me senti realizado, mas eu tenho o sonho do empreendedorismo e que eu venho me dedicando há anos. E aí, a partir do momento que você olha para isso tudo, no seu contexto de vida, e tem a clareza
do que você está fazendo com o seu dia a dia, certos momentos deixam de ser conflituosos, porque você começa a dar foco naquele propósito que você mais almeja e começa a direcionar suas ações para aquilo, e você começa a organizar a sua vida através de pequenos hábitos. E você começa a seguir esses hábitos para que você alcance as coisas que você quer. Tá. Entendeu? Então, por exemplo, né, eu venho aprendendo muito nesses cursos que trazem para a gente. São coisas, às vezes, bobas, podem parecer, às vezes, infantis, mas que mudam realmente certas realidades. Você me conhece, eu sempre gostei muito de estudar a vida inteira. Eu nunca parei a vida inteira, sempre procurando ter conhecimentos novos, evoluindo na carreira como dentista e reinventando a empresa. Sim. Tanto é que estamos aqui depois de 30 anos. E com uma empresa completamente nova, Completamente nova diferente. com conceito. Completamente diferente. É uma empresa nova. Por não ter medo da mudança. Sim. Nunca tive medo da mudança, sempre Que fui... isso seja só no empreendedorismo. A gente se reinventa a todo tempo também como casal. E estamos juntos. Não é? Nas diferentes fases da só vida. A hashtag tô dando a dica. Tá bom. Então, é assim, é desse jeito. É criando essa clareza que você vai conseguir mudar. E, né, estava falando dos hábitos. Isso. Eu sempre gostei muito de estudar, mas a minha maneira de estudar, nunca tive paciência de ficar lendo livro. Agora você está lendo o livro. Uma dificuldade de conseguir pegar um livro e ler um livro inteiro. Agora você está lendo. Era uma trava que eu tinha. E eu entendi, né, escutando e aprendendo sobre hábitos, que eu não preciso ler um meio livro numa noite. Eu posso ler 3 páginas, Sim. 5 páginas. Outro hábito que você iniciou agora, que eu achei que eu fosse morrer, mas eu não ia ver isso acontecer, é você tomando banho gelado. Também, tá vendo? Tem que começar no verão, né? Para depois, vamos ver se a gente vai dar conta no inverno. Eu achei que eu fosse morrer e eu não fosse ver isso. Então, mas eu terminei, estou indo para o 2º livro já. É, verdade. Lendo 4, 5 páginas antes de dormir. Estou gostando do banho gelado. Tá gostando do banho gelado? Estou gostando do banho gelado. Ah, você viu que eu tinha razão? Viu? Você viu? Não tô deixando só aquele frio, o finzinho gelado, tô banho inteiro gelado. Ah, tá bom. É que eu só tomo e eu vou te falar friozinho. que eu tô me sentindo muito bem. Outro hábito é o da atividade física. Tá. Esse você sabe que eu sempre gostei. Sim. Mas não foi fácil encaixar na rotina. Das 4h30 da manhã. Ela retomou muito antes da pandemia, por causa do trânsito. Eu saí, a gente mora aqui em Alphaville, eu ia trabalhar empresa aí, ia a minha clínica em São Paulo, na Vila Mariana, e o trânsito, o deslocamento sempre muito difícil. E eu percebia que eu acordava, tomava café da manhã sozinho, porque as meninas acordavam mais tarde, eu tinha que sair cedo mesmo antes, porque era eu comigo mesmo, e eu comecei a sair mais cedo, descobri que tinha uma academia lá na frente da clínica da empresa e fazia aquilo antes. Já estava na frente, um dos grandes segredos de quem mora em São Paulo é esse, é fazer as coisas com deslocamento mínimo. No nosso caso tinha deslocamento grande, mas aí eu já chegava, parava na clínica e atravessava a rua na academia, e banho, assim ia trabalhar. Foram uns 12 ou 13 anos. Foi bastante tempo. Isso, mas aí a coisa já estava apertando, precisando de mais tempo, e eu comecei a usar o tempo da academia para trabalhar. Para a empresa. Para a empresa. Sim, eu lembro também. Nós já éramos sócios aqui do nosso clube, e aí às quartas-feiras ia aqui cedo, porque era o dia que eu fico aqui em Alphaville, e aí sábado, normalmente encaixava alguma coisa. Aí veio a pandemia, né? A pandemia mudou a vida de todo mundo. E a gente instituiu o trabalho híbrido, home office, e não tinha trânsito também, a gente chegava fácil, e aí comecei a criei o hábito de ir cedo, de ir muito cedo de manhã. As meninas já estavam maiores, a gente já estava com a rotina dentro de casa diferente.
Enfim, e aí o trânsito voltou, a coisa começou a mudar, mas tentando trazer o hábito, inclusive, para você, né? Foi inaugurada a nossa academia dentro Ai, para mim é sofrido, viu? dentro do nosso condomínio. Então a gente Nossa. acorda muito cedo, 40 minutos, gente. São 40 minutos. Não, a gente acorda às 4h30 da manhã. Não, 4h40. 4h30, meu celular toca. Eu sou obrigada a levantar da cama. A gente vai para academia, chega às 5, fica até 15:06, 10:06. Então, mas você sabe por que é mais difícil para você? Por quê? Porque você negocia. Por quê? Você negocia com o despertador. Ai, eu negocio mesmo. Então não pode negociar. Com hábito não se negocia. Nossa, você vai e pra faz. mim é sofrido levantar às 4h30. Não pode, Pra não ir pra pode academia. negociar. Não pode negociar. Tocou, levanta. É verdade. E você vai e resolve. A hora que vira hábito, vira todo dia, deixa de ser sofrido. É verdade. Vou tentar isso amanhã. Gente, tá gravando? Eu vou Tá gravando? vou Eu tive razão, gente. Não é possível. Eu vou tentar Gravo, isso ainda amanhã. bem que eu tô no podcast, tá gravado. Porque a minha mulher disse que eu tenho razão. Não, eu vou tentar isso amanhã, porque para mim é sofrido. Bom, e aí, voltando, outro hábito, tal, fazer atividade física, e do hábito que vem a constância, e da constância que se vem a conquista. É isso? Aí. É isso aí. Resumindo, é isso. É isso aí. É Nós isso estamos aí, na construção, e aí isso vai para tudo, né? Vale inclusive para o casamento. Eu Vale. acho que no dia a dia, no cuidado um com o outro, Sim, né? sim. Estar sempre atento aos detalhes, porque trabalhar o casal, né? A mistura dos papéis, até onde é CEO e vice-presidente, e aí é marido e mulher, a liderança dentro da empresa, dentro de casa. Eu sempre, né, brinco e falo que assim, na empresa eu sou o CEO, mas você é CEO dentro de casa. Lá eu sou só diretor. A palavra final é sua. Sim. Não é? É verdade. E a gente tem que saber misturar, não misturar esses papéis. É verdade. Mas é isso aí. Valeu? Valeu, tô muito feliz de ter gravado aqui o Episódio número 3. o episódio do Rizomed número Conecta. 3 do Rizomed Conecta. E totalmente inesperado, porque não ia gravar. E resolvi de última hora. Peguei você de surpresa, de calça curta. e no fim, gostei de ter participado. E é isso aí. E vamos para frente. Muito bem, vamos Obrigada. junto. Vamos prosperar muito. Amor da minha vida, te amo. Te amo, querido. E até, gente. Até o próximo episódio. Valeu. Um abraço.